Então, o triângulo acutângulo é aquele triângulo que só tem ângulos agudos. Ele é fechadinho, olha. Sempre ângulos abaixo de 90. Beleza? Tem o triângulo obtusângulo. Obtusângulo, que como o próprio nome já diz, tem um ângulo obtuso. Lembra o que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90, aqueles ângulos abertões lá que a gente fazia no desenho geométrico, 120, 130, né? Ele é um triângulo mais aberto, né? Olha lá, o triângulo obtusângulo, ó. Ó. E tem também um triângulo muito interessante que a gente vai estudar muito esse ano, galera, que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo reto. É aquele triângulo que tem um ângulo reto. O que é o ângulo reto? É o ângulo de 90 graus. Ah lá, então ele tem essa característica. Um dos ângulos vai formar 90 graus. A gente tem até um símbolo para esse ângulo reto, que é esse quadradinho com uma bolinha. Beleza? Você está indicando que esse triângulo tem um ângulo de 90 graus. Certo, galera? Beleza até aí? Tranquilo? Já que estamos classificando os ângulos do triângulo, eu quero falar coisas importantes sobre esses triângulos aí em relação aos seus ângulos. Primeiro é que a soma dos ângulos desses caras, não vou botar em letra grega não, vou botar em letra normal. Se você tem um ângulozinho A, um ângulozinho B e um ângulozinho C, a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a quanto? Letícia? (360) Muito bem, Letícia. 180 graus que você falou, né? Ah, muito claro, falei. bem. Muito bem, na ponta da língua, gostei de ver, né? Isso aqui é o teorema angular de Tales, tá bom? Tales provou isso, fazendo aquelas paralelas que são cortadas por transversais. Vocês lembram disso? Lembram dessa parada? Olha lá, que aquele ângulo que está aqui embaixo se repete aqui em cima, né? Se aqui você tem um ângulo A, aqui você também vai ter um ângulo A, né? Aí, se você faz uma outra reta, você acaba fechando um triângulo, né? Olha lá, se aqui você tem um ângulozinho B, por exemplo, azul, vou fazer de azul, ele é correspondente a um ângulozinho B lá em cima de azul também, olha lá, que bonito. E se você tem lá em cima um ângulozinho C, aí tem um caso chamado de ângulos opostos pelo vértice, que lá para cima, para o outro lado, também vai ter um ângulozinho C. Lembram que ângulos que estão de costas um para o outro, chamados OPV, opostos pelo vértice? Olha que legal que formou aqui em cima, ó. A mais B mais C dá um ângulo raso. Dá exatamente meia volta do transferidor, que é 180 graus. E A mais B mais C também são os ângulos internos desse triângulo. Olha lá. Foi assim que o Tales provou que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a 180 graus. Galera, anota isso no caderno, no coração, na vida, faz uma tatuagem, porque você vai usar isso a partir de agora. Isso vai ser básico para matar os caras a partir de agora, problemas de geometria, que você vai poder fechar triângulos sempre e afirmar que a soma dos ângulos internos ali daquele triângulo sempre será igual a 180. Isso é macete importante que você tem que levar para a vida. Beleza? Tem uma outra propriedade legal que dá para a gente tirar disso aí, usando esse teorema também, que é o seguinte: em todo triângulo, o ângulo externo, eu vou fazer um triângulo grande aqui, ó, para aproveitar e passar esse macete para vocês também. Vou fazer um verde aqui maior, tá, galera? Ó,
fazer um triangulão aqui, ó, e vou ultrapassar um pouco a reta fazendo um certo ângulo externo aqui, ó. Tá beleza? Então, digamos que a gente tenha o ângulozinho A, o ângulozinho B, o ângulozinho C e um ângulo externo D. Galera, esse ângulo externo D, ele sempre será igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Não adjacente significa que não está do lado. Então, tirando o ângulo C, que é o cara que está adjacente, ele vai ser igual à soma dos outros dois internos desse triângulo. Olha lá, o B mais o A. O B mais o A vai dar esse ângulo externo D aí, ó. Eu posso dizer que D é A mais B. Sacaram isso? Sacaram? O ângulo externo de todo triângulo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Ou seja, dos internos, sem contar o cara que está colado nele. Ou seja, sem contar o C, é a soma dos outros dois aqui, ó. A mais B, o ângulo externo. Isso vai valer para qualquer externo que você fizer, tá? Para qualquer externo. Ele poderia estar lá para cima, ó. Ó. Esse ângulo externo aqui seria igual à soma desse cara mais esse. Olha lá. Olha lá. Opa. Lembrando que o ângulo externo ele é formado sempre pelo prolongamento de um dos lados, né? Então, é um lado que se prolongou. Olha lá. E você tem ali o ângulo externo. Isso é até bem exagerado para você sacar. Olha lá. Esse tal ângulo externo será igual a A mais B. Olha lá, a soma dos internos não adjacentes a ele. Sacaram, galera? Outro macete que vai valer em todos os triângulos que você tem que tatuar no braço, na testa, no coração, para a vida. O ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Beleza? Beleza. Outra forma de classificar os triângulos. Tá indo muito rápido ou não? Estão acompanhando legal? Pode me interromper, tá, pessoal? Se achar que foi rápido, se não entendeu alguma passagem aí, tá? Pode me interromper. Que isso é um pouco revisão, né? A gente está meio que relembrando, né? Vocês já pegaram isso, né, na vida, né? Outra forma de classificar os triângulos é quanto aos lados, né? Quanto aos lados, né? Tem o triângulo equilátero, quer dizer igual. Equilátero, todos os lados iguais. Esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Esse cara é chamado de equilátero. E sabe que legal também? Todo triângulo equilátero também é equiângulo. Equiângulo, que palavra feia. Mas dá para sacar pela lógica que ele tem os três lados iguais e, por consequência, também vai ter os três ângulos iguais. Iguais a quanto, hein? Quem resolve essa para mim? Quantos graus tem dentro de cada ângulo de um triângulo equilátero, que também é equiângulo? 60. 60 graus. É só você usar a lógica, né? Que se nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus, é só você dividir por 3, porque são 3 iguais, né? Vai dar quanto? 3 ângulos de 60 graus. 60 graus, 60 graus e 60 graus. Certo, galera? Anote isso aí. Todo triângulo equilátero também é equiângulo e é o caso de ter um ângulo de 60 graus. Esse cara também é mandrake, esse cara vai aparecer em vários exercícios, ele aparece dentro do hexágono. Já já vocês vão ver o quanto esse cara aí é matador também. Eu vou ensiná-los a ver a altura desse triângulo, a área desse triângulo, tem uma fórmula para a área desse triângulo, tá? Muito especial também. Não vou falar agora a fórmula de área, não, para não confundir, tá? A gente está só classificando quanto aos lados. Em breve a gente vai falar melhor sobre essas formulinhas. Tem também o triângulo isósceles. Isósceles. É assim que escreve. Iso.
quer dizer ambos iguais, tá? E aquelas pernas, porque geralmente o triângulo isósceles ele é feito como se fosse assim, sabe? Quando a gente está desenhando duas perninhas do nosso boneco lá do CA. Ah lá, você bota duas perninhas iguais. Então, o isósceles, aquele triângulo que tem ambas as perninhas iguais, tá? Ele tem dois lados iguais e apenas um diferente. Geralmente, a gente coloca o lado diferente para ficar na base, tá? Por isso, ele tem essa formação de duas perninhas iguais. Ambos iguais, ambas as perninhas iguais. Esse triângulo também vai ter os dois ângulos da base iguais. Ele tem dois lados iguais e, por consequência, ele também vai ter dois ângulos iguais. Vai pegando essa ideia que eu estou falando, que eu vou chegar a uma conclusão com vocês, tá? Vai pegando. E tem também o triângulo esquisito. Como é o nome do esquisito, que tem os três lados diferentes? O escaleno é de dois, né? Escaleno. É Escaleno isso mesmo? é de esquisito. É aquele cara que tem os três lados diferentes. E sabe de uma coisa? Ele também vai ter os três ângulos diferentes. Olha lá, fiz até um obtusângulo aqui, ó, para ficar bem. Olha lá, esse lado é diferente desse lado, que é diferente desse outro lado aqui. Um tracinho, um lado. Dois tracinhos, um lado diferente. Três tracinhos, um outro lado diferente, maior ainda. Esse é o esquisito, esse é o escaleno. Grava assim, ó. Escaleno de esquisito. Escaleno, ele tem os três lados diferentes. E aí, galera, uma coisa que eu quero que vocês reparem é que em todo triângulo os lados e os ângulos se opõem proporcionalmente. O que isso quer dizer? De frente para o maior lado vai estar o maior ângulo, e de frente para o menor lado vai estar o menor ângulo. O que faz todo sentido, né? Olha aqui para o triângulo escaleno. Olha esse lado aqui como é grandão, esse lado aqui, daqui até aqui, olha. Olha o maior ladão, olha como ele é grande. Adivinha só qual é o maior ângulo? Esse cara aqui. O escaleno tem três ângulos diferentes. O cara que está de frente para o maior lado, se isso aqui é o maior lado, com certeza esse cara aqui é o maior ângulo. Sacam, galera? Sacam? Os lados e os ângulos se opõem de maneira proporcional. Se esse ladinho aqui, por exemplo, é o menor lado, ele vai se opor ao menor ângulo. Então, você pode afirmar que o ângulo oposto a ele também é o menor ângulo. Entende como faz sentido isso? Você vai abrindo um ângulo e de frente para ele vai abrindo o lado, né? Quanto maior for o ângulo que você abre aqui, maior será o lado oposto que está de frente para ele, né? Então, nos triângulos, os lados e os ângulos se opõem de maneira proporcional. De frente para o maior ângulo vai estar o maior lado. De frente para o menor ângulo, claro, se o ângulo é fechadinho, de frente para ele vai estar o menor lado também. E se os três lados são iguais? É óbvio que os três ângulos também serão iguais, né? Por isso que eu disse aqui em cima que o triângulo equilátero também é o quê? Equiângulo. E o isósceles, que tem dois lados iguais, também vai ter os dois ângulos opostos iguais. Por isso que esse cara que está de frente para o lado é igual a esse outro ângulo que está de frente para o outro lado. Ele tem dois lados iguais, então vai ter também dois ângulos opostos iguais, que são os ângulos da base. Sacaram? Sacaram? O isósceles também tem dois ângulos. Aí, em geometria, a gente usa a palavra congruente, tá, pessoal? Que significa que tem a mesma medida, que tem o mesmo tamanho. Congruentes. Parece que a Luísa está tendo dificuldade de entrar, né? Ela está entrando e está caindo, né?
Luísa é filha da Andréia, não? Não, eu não sei se a mãe dela se chama Andréia também, mas a Andréia é minha mãe. A Luísa é a filha da dona Roberta. Luísa é filha da Roberta, não é isso? Ué. Tudo bem, vou continuando aqui. Ah, Luísa já está aí. Oi, Luísa, conseguiu voltar? Tudo bem? Aham, consegui. Luísa, sei que você perdeu um pedacinho da explicação, mas eu estou gravando, tá? Depois eu vou mandar o link da gravação, Tá tá? bom. Para você pegar o que você perdeu. Mas, basicamente, é bom que eu recapitulo para a galera. Nós estamos revisando os triângulos, que é a figura mais básica, né? Da geografia. Olha o que eu ia falar. Da geometria, né? Da geometria. E comentamos aqui que os lados se opõem aos ângulos, né? Se o triângulo tem 3 lados iguais, equilátero, ele também vai ter os 3 ângulos opostos iguais e vai acabar saindo esse cara aqui, bonitão. Todos de 60 graus, 60, 60, 60. Porque a soma dos ângulos de um triângulo sempre tem que dar 180. Se ele é do tipo isósceles, que significa que tem 2 lados iguais, esse lado é igual a esse lado, ele vai ter 2 lados iguais e também 2 ângulos opostos a esses lados também iguais. A gente costuma chamar de congruente em geometria, tá? Sinônimo para ser igual, né? Ter o mesmo tamanho, tá? E se o triângulo é escaleno, esquisito, ele tem os 3 lados diferentes. Por conseguinte, ele também vai ter os 3 ângulos diferentes. De frente para o maior lado estará o maior ângulo, né? Olha aqui, tem lógica, né? A abertura do ângulo maior vai gerar do outro lado o lado maior. Vou usar uma caneta que apaga aqui só para a gente não sujar muito o quadro. Aqui, ó, esse é o maior lado, né? De frente para ele estará o maior ângulo, olha lá. Os lados e os ângulos se opõem de maneira proporcional. E se esse cara aqui é o menor lado, de frente para ele estará o menor ângulo. Olha lá, o menor lado está oposto ao menor ângulo. Já vai colocando esses macetes no caderno. Já vai colocando, porque isso já é fundamental para você ir destrinchando uma questão de geometria. É a parte mais linda da matemática, a geometria, né, galera? Mas tem que ter essas ferramentas, tá? Então, ó, já falamos 3 hoje, né? Primeiro, macete importante. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Teorema angular de Tales. Segundo, que eu falei, que o ângulo externo de qualquer triângulo é sempre igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Então, se você tem um ângulozinho A, um ângulozinho B e tem um ângulo externo, esse cara aqui de fora vai ser igual a A mais B. Beleza? Geralmente a gente usa um chapéu também, né, para indicar ângulo. Ok? E o terceiro macete importante é que os lados se opõem aos ângulos de maneira proporcional. De frente para o maior lado estará o maior ângulo. De frente para o menor lado estará o menor ângulo. Não dorme aí não, França. Não dorme aí não, hein? Vou passar um dever hoje da Epicar para vocês. E é o Enzo França que vai resolver no quadro, para ver se ele acorda aí do seu sono. Tá certo? Ô, Jesus, posso fazer uma pergunta? Claro, à Você vontade. pode repetir aquela parte ali do ângulo, que é o oposto, sempre é o maior? Não entendi. Quer que eu desenhe esse escaleno maior? Vou desenhar ele maior, É, beleza? melhor. Para mim tá bem no cantinho da tela, não dá para ver direito. Ficou muito no cantinho, né? Tá acompanhando do celular, né? Esqueci que tem gente que... Não, eu consigo completar. Tá, Letícia, lembrei. Letícia tá pelo celular. Pelo celular fica mais... Ó, vou fazer um triângulo grandão aqui e vou fazer um triângulo escaleno. Assim, por exemplo. Olha lá. Olha lá. Digamos, Enzo, que esse cara aqui seja o maior lado. De frente para ele, com certeza vai estar o maior ângulo. Entendeu o que eu quis dizer? Não faz sentido? Para onde o ângulo vai abrindo, ele vai gerando lá embaixo um lado cada vez maior. Quanto maior for o ângulo, e vice-versa.
Quanto menor for o ângulo, digamos que esse carinha aqui seja o menor ângulo aqui, né? É o que parece, né? Esse vermelhinho aqui, né? Bem pequenininho. Se esse aqui é o menor ângulo, ele está de frente, o oposto a ele, com certeza é o menor lado. O menor lado está aqui, é esse cara. Por quê? Porque ele está de frente para o menor ângulo. Foi agora? Isso que eu quis dizer com os lados e os ângulos se opõem de maneira proporcional, né? De frente para o maior lado vai estar o maior ângulo. De frente para o menor lado vai estar o menor ângulo. Claro que se você tem um triângulo que tem dois lados iguais, tipo isósceles, olha, um lado igual a outro lado. O diferente eu vou botar na base, né? Olha lá, esse lado é igual a esse, então esse cara está de frente para um ângulo que é igual a esse cara que está de frente para esse ângulo. Então, por isso que ele tem os dois lados iguais e também os dois ângulos da base, geralmente é na base, tá? Também congruentes. Dois ângulos também iguais. E é por isso também que o triângulo equilátero também é equiângulo. Porque, por lógica, claro, não teria porquê, cara, se esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, é claro que o ângulo que está de frente vai ser igual ao ângulo que está de frente, vai ser igual ao ângulo que está de frente. Não teria por que ter três lados iguais e ângulos diferentes, né? Pensa só. Não faz sentido? O triângulo equilátero é aquele que é todo bonitinho, galera. Por isso, tudo nele coincide. O baricentro, o ortocentro, o incentro. Lembram disso, desenho geométrico? Tudo que você traçar nele, ele é lindo, cara, esse triângulo aqui. Ele é todo, né? Relembrar um pouquinho aqui, né? Bissetriz, a reta que divide o ângulo ao meio. Então, quando você traça essa bissetriz e essa bissetriz, você tem um incentro. Esse incentro, ele coincide também com o ortocentro, que é o encontro das alturas, que também coincide com o baricentro, que é o encontro das medianas, que nesse caso são mediatrizes. Cara, o equilátero, ele é todo mandrake, ele é todo perfeito, simétrico, lindo e maravilhoso. Tem, inclusive, fórmulas, como eu falei, especiais para achar a altura dele e a área. Eu vou até colocar, se você quiser anotar, tá? Para achar a altura de um triângulo equilátero, a altura geralmente representada pela letra H, a fórmula é L raiz de 3 sobre 2. E a área desse cara, a fórmula é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu vou chegar lá com calma. Fiquem tranquilos. Mas se você já quiser anotar, tá bom? O triângulo equilátero. Isso aqui é para o cara que tem os três lados iguais, tá? E também tem os três ângulos iguais. Combinado, turma? Até aí, estão comigo? Estão acompanhando legal? Alguma dúvida? Fica à vontade aí para perguntar. Quer que eu repasse algum ponto que foi rápido? Tudo bem, vamos agora para os polígonos. Galera, os polígonos são figuras formadas pelos triângulos. Aprendeu o triângulo, aprendeu tudo, galera. Todo polígono pode ser representado por vários triângulos. Eu tenho alguns aqui no quadro, ó. Aqui, ó. Ó, se eu traçasse uma reta aqui, eu tenho dois triângulos. Tem ou não tenho? Esse outro cara aqui, eu posso pensar que ele foi formado por esse triângulo, mais esse triângulo, mais esse triângulo. Olha lá, três triangulinhos que juntos formaram esse polígono. Esse cara aqui, um triangulinho aqui, mais um triangulinho aqui, colado num outro triangulinho aqui, sobre mais um outro triangulinho aqui. Olha lá, vários triangulinhos colados formam todos os outros polígonos. Certo até aí? Então, eu quero que você anote. Soma dos ângulos internos
dos polígonos. Isso geralmente é ensinado no 8º ano também, não sei se vocês lembram, tá? Vou fazer aqui um polígono qualquer. Vou fazer um quadrilátero logo, o primeiro polígono de 4 lados, né? Olha lá, ó. Quanto vale a soma dos ângulos desse cara aqui, hein? Quanto dá a soma dos ângulos internos desse cara? Esse ângulo mais esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo. Dá quanto, hein? A soma dos ângulos internos. Eu vou chamar de SI. Soma dos ângulos internos 360. desse. Quanto, França? 360. Muito bem. Você tem isso decorado ou você saberia me explicar o porquê? Porque todos são ângulos retos. Então, vale 90. E 4 vezes 90. Ah, Dá. tá. Eu tentei não fazer reto, né? Quase que eu fiz aqui, né? Eu ia e depois para não dar a cola, né? Mas você poderia ter interpretado, se não tivesse... Tudo bem, eu fiz na cara, eu fiz um retângulo, né? Eu fiz um retângulo. Sim. Mas mesmo que não fosse, tá? Mesmo que fosse, sei lá, um outro paralelogramo, por exemplo, olha lá, um cara assim, ó, com ângulos não retos, olha lá, tá? Mesmo assim, a soma desses caras seria 360, tá, França? Não é porque é 90 em cada um, não, olha lá. Esse ângulo diferente desse, diferente desse, diferente desse, também vai dar 360 graus. Dá sim. E sabe como eu posso chegar a essa conclusão? Olhando para esse quadrilátero e vendo que esse cara pode ser dividido em 2 triângulos, ó. Tchum. A soma dos ângulos de todo triângulo não é sempre igual a 180? Nós já não conversamos sobre isso agora há pouco? Então, olha aqui esse triangulinho de cima. Quer dizer, então, que esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo dá 180. Tá bom. E para cá, para baixo, esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo também dá 180. Então, ao somar todos os ângulos, na real, eu estou fazendo o quê? 180 mais 180 está dando 360 graus. É por isso que a soma dos ângulos internos de todo quadrilátero é 360 graus, porque ele pode ser dividido em 2 triângulos. E todo triângulo tem 180 graus de soma de ângulos internos, sempre. Sempre. Teorema angular de Tales. Isso que eu acabei de provar para vocês. E você pode levar esse raciocínio à frente para todas as outras figuras. Por exemplo, um pentágono. Se eu quisesse saber qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono, aqui, galera. Caraca. Deixa eu melhorar isso aqui, peraí. Aqui, pessoal, eu posso dividir em um triângulo aqui, não posso? Já tem 180. Mais um triângulo aqui, mais 180. E sobrou mais um triângulo aqui, mais 180. Então, quando tu juntar todos esses ângulos, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, na verdade, você tem 3 triângulos aí dentro, cada um com 180 graus. Na verdade, você tem 540 graus, é a soma de todos esses ângulos aí de dentro. Sacaram? Ó, a reunião vai cair em menos de